Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, cumprimento a si e aos membros do seu Governo. Sr. Primeiro-Ministro, a minha primeira pergunta não tem que ver com o cargo de Primeiro-Ministro, tem que ver com o cargo de líder do Partido Social Democrata e com o cargo de líder do partido mais representado aqui no Parlamento. Nós temos tido nos últimos anos um conjunto de processos em Portugal que têm levado a que políticos de todos os partidos estejam, muitas vezes, em funções políticas de deputados, de autarcas e outros, em situações ou de corrupção ou de crimes graves e evidentes, e por isso eu reforço o todos. E eu gostava de perguntar, como Presidente do PSD, se está ou não disponível para uma proposta que possamos, aqui no Parlamento, nas câmaras municipais, nas autarquias e em todas as instituições do Estado, onde houver crime que toque o dinheiro das pessoas e que toque a transparência das pessoas, fazê-lo conjuntamente para acabarmos com aqueles que se decidem manter contra o voto que receberam, contra a integridade que foi pedida e em nome da democracia. Queria-lhe perguntar se está disposto a alinhar com o Chega nessa matéria. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado André Ventura, eu podia eximir-me a dar-lhe esta resposta na medida em que me encontro aqui investido na função de Primeiro-Ministro, mas não vou fugir ao tema, porque é verdade que também sou líder de um partido, aquele que tem uma representatividade maior neste Parlamento, e cabe-me a mim. Eu sei que o Partido Socialista também tem 78 deputados, não venceu, foi as eleições, há uma pequena diferença, mas se os senhores deputados fizerem questão que eu faça essa referência, tenho todo o espírito democrático para o fazer, senhores deputados. Dito isto, senhor deputado André Ventura, eu creio que compete a todos os agentes políticos terem disponibilidade para a valorização da função política, para a nobreza que deve estar subjacente ao exercício de funções públicas e, obviamente, para podermos ter reforço de regras de transparência que deem precisamente cobertura a este princípio. Há uma coisa que nós não devemos fazer. Não devemos ser nós próprios a dar à nossa atividade o estigma que possa fazer recair sobre ela qualquer tentativa de juízos precipitados que ponham em causa os direitos fundamentais também daqueles que exercem funções públicas. O senhor deputado não esquece, seguramente, que, por exemplo, no caso dos deputados, há normas no Estatuto dos Deputados e na Constituição da República que vão muito para além daquilo que o senhor deputado aqui disse, porque o senhor deputado aqui disse que era preciso tirar as pessoas que cometem crimes do exercício de funções. Ora, em muitas circunstâncias, nenhum de nós tem a certeza se as pessoas cometeram ou não crimes. Quem vai dar resposta a isso são as autoridades judiciárias. Ainda assim, aquilo que está definido no Estatuto dos Deputados e na Constituição é que, em determinadas circunstâncias, quais sejam uma acusação definitiva sobre um titular do mandato parlamentar por crime superior, creio que a minha memória não me vai atraiçoar, a 3 anos de pena, possam obrigatoriamente suspender o seu mandato. Portanto, do ponto de vista das regras, as regras existem. Das regras jurídicas. Há uma outra dimensão que é a dimensão política. É verdade que quem tem uma imputação sobre crime grave, no caso da corrupção acima de tudo, que advém do exercício de responsabilidades e funções políticas, deve medir politicamente até onde é que a sua legitimidade política, não é jurídica, para o exercício da função possa e pode estar ou não afetada. Isso acontece para todos os crimes. E nenhum de nós está isento de ser alvo de uma denúncia e de uma investigação. Já nos aconteceu a todos, já aconteceu ao Sr. Deputado André Ventura também. Devemos fazê-lo, portanto, com critérios de responsabilidade, não diminuindo o exercício das funções, mas também não diminuindo a legitimidade política para representar o povo português. Obrigado, Sr. Ministro.
Sr. Deputado André Ventura, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, agradeço a resposta, porque são situações diferentes, Sr. Primeiro-Ministro. Nós não podemos ter, no exercício de funções, pessoas que estão já com uma imputação gravíssima em cima de ter contornado as regras para o exercício de funções, no exercício de funções públicas, que é o que estamos a desempenhar aqui, e no uso de dinheiros públicos. Eu queria lhe falar, por isso, do caso de Hernani Dias, o seu secretário de Estado. O Sr. Primeiro-Ministro exigiu para os outros um critério que não aplicou a si próprio e ao seu governo. E por isso, Hernani Dias acabou por se demitir ele próprio, e não por demissão do Primeiro-Ministro. Ora, Sr. Primeiro-Ministro, Hernani Dias estava, como sabia o Sr. Primeiro-Ministro, formalmente suspeito em casos, nomeadamente, da Procuradoria-Geral Europeia. Mas, acima de tudo, constituiu 2 imobiliárias quando estava no exercício das funções. E hoje veio dizer que pediu à transparência o aval e que a transparência lhe deu esse aval, o que é falso e que já vimos que é falso. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, das duas, uma. Ou o Sr. Primeiro-Ministro sabia disto e ocultou, o que não quero acreditar, ou o Sr. Primeiro-Ministro não sabia e não foi informado que o Secretário de Estado em funções está a ser alvo de uma investigação desta gravidade, mas sobretudo que tem negócios na área em que o Governo está a legislar, que é a área imobiliária e a área da lei dos solos. E, portanto, eu queria lhe perguntar aqui de forma muito clara. Porquê é que mal soube destas notícias, não ligou a Hernani Dias e lhe disse assim: meu caro Hernani, tens que sair? Porquê é que não fez isto? Porquê é que esperou um dia e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, até ser ele a sair e vir ao Parlamento hoje, ou ontem, e dizer assim: não, está tudo ok, eu até pedi o ok ao Parlamento, e isso é falso. Ó Sr. Primeiro-Ministro, eu queria lhe perguntar aqui, olhos nos olhos, porquê é que não demitiu Hernani Dias? Essa é a questão que eu lhe gostava. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado André Ventura. Porquê é que não demiti? É muito simples, porque não foi preciso. Ele tomou a iniciativa e acho que fez bem. Senhor Deputado André Ventura, o Sr. Deputado confunde propositadamente muitas coisas ao mesmo tempo para tentar passar uma mensagem. Primeira coisa, Sr. Deputado. O Sr. Deputado diz que eu usei um critério diferente, mas vai ter que comprovar porquê. Quando e onde é que eu usei sobre mim próprio um critério diferente daqueles que exigi a outros? Diga onde, não basta alegar genericamente. Diga onde. Vá buscar as palavras uma por uma, vá buscar as ações uma por uma e depois cá estaremos para poder aferir com fundamento aquilo que o Sr. Deputado quer dizer. Depois, Sr. Deputado, quanto ao Secretário de Estado que cessou funções, Hernani Dias, convém dizer aquilo que é a verdade. O Sr. Dr. Hernani Dias não é, neste momento, arguido em processo nenhum que se saiba. Sr. Deputado, não ignore isso. É verdade que houve uma confirmação que, na sequência de uma denúncia, tinha sido aberto um processo que, entretanto, foi remetido para a Procuradoria Europeia. Sr. Deputado, exatamente no contexto que pode acontecer a qualquer um de nós, incluindo ao Sr. Deputado. Sr. Deputado, não confunda, não fixe uma condenação sobre atos e sobre ações que não foram ainda sequer ajuizadas, já não é por um tribunal, é por um organismo de investigação criminal. E, Sr. Deputado, dizer que o Sr. Dr. Hernani Dias tem negócios que contendem com a lei dos solos é desonesto da sua parte. É desonesto da sua parte. É desonesto da sua parte, Sr. Deputado. É desonesto. É desonesto e o Sr. Deputado usa propositadamente, intencionalmente, esse argumento para querer ter um ganho político. Ó, Sr. Deputado, valorize-se a si próprio, valorize a cadeira onde está sentado, valorize a política, sendo sério e sendo honesto a avaliar o comportamento dos outros. Obrigado. Sr. Deputado André Ventura, se faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, ser sério é dizer a quem comete crimes a porta da rua é a serventia da casa. Isso é que é ser sério.
Isso é que é ser sério. Isso é que é ser sério. E o Sr. Primeiro-Ministro e o seu partido disseram a um deputado desta casa que tinha que sair, que este era o momento, que não se exigia mais, mas agora não querem ter o mesmo critério sobre o PSD. E desculpe, Sr. Primeiro-Ministro, não é só sobre o PSD partido. É que os negócios do Dr. Hernani, como lhe chamou, eram gestão de solos e gestão florestal. Ora, eu não sei como é que gestão de solos, gestão de áreas agrícolas não é incompatível com um governo a legislar em lei dos solos. É absolutamente incompatível. É absolutamente incompatível. Absolutamente incompatível. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu não compreendo quando o Sr. Primeiro-Ministro diz: bom, eu não tive que o demitir porque ele saiu. Mas quantos dias, Sr. Primeiro-Ministro? Quantos dias decorreram até tomar uma decisão? Quantos dias decorreram até poder voltar atrás? É que começa a ser muitas vezes, Sr. Primeiro-Ministro, em que acontece no seu governo que a sua estratégia, a melhor de todas, é ficar em silêncio. E isso, Sr. Primeiro-Ministro, é tudo menos ser sério. Sr. Primeiro-Ministro, se quiser usar a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado André Ventura não acrescenta nada a não ser confusão. Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe uma coisa. O Sr. Deputado não pode, à luz do caso que quer tratar, afirmar que quem comete crimes tem a porta da rua aberta, Sr. Deputado, porque não está minimamente comprovada sequer a suspeita do cometimento do crime, Sr. Deputado, pelas autoridades de investigação. Ó, Sr. Deputado, tem que ser sério. Repare, se eu fosse como o Sr. Deputado, responder-lhe-ia assim: olha, por essa ordem de razão, a porta estava aberta para si, que já foi acusado e até condenado. É, Sr. Deputado. Mas eu não sou como o Sr. Deputado. Eu não sou como o Sr. Deputado. Eu sei valorar as coisas. Eu sei distinguir as situações. Eu sei olhar para um caso concreto e extrair as conclusões. Por isso é que eu não faço as afirmações gratuitas que o Sr. Deputado faz. E deixe-me dizer-lhe uma coisa. Sobre a criação de duas empresas, ou a participação em duas empresas que foram criadas, é verdade, Sr. Deputado. Foi uma imprudência do Sr. Secretário de Estado, claro que foi. E foi por isso que ele assumiu a dimensão política dessa ação. Agora, Sr. Deputado, não falem em incompatibilidades, não falem em negócios. Sabe porquê? Porque a atividade dessas empresas foi zero. Não há nada que possa ser imputado no âmbito dessa atividade, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem de ser sério. Tem de ser sério para ser respeitado. Tem de ser sério para poder aqui representar condignamente a vontade popular daqueles que acreditaram em si. Aqueles que acreditaram em si não querem esse tipo de conversa de café, Sr. Deputado. Aqueles que acreditaram em si querem que o senhor os represente e represente as suas legítimas preocupações, Sr. Deputado. Obrigado. Sr. Deputado André Ventura. Sr. Presidente, eu queria pedir-lhe uma interpelação à mesa, por favor. Interpelação. Uma interpelação. Sr. Presidente, eu gostava de que questionasse o Sr. Primeiro-Ministro, porque comigo não há brincadeiras de meias palavras, Sr. Primeiro-Ministro. Comigo não há brincadeiras de meias palavras. Eu quero que o Sr. Primeiro-Ministro demonstre a esta Casa qual foi o crime que eu fui acusado e condenado. Quero que o Sr. Primeiro-Ministro apresente ao Parlamento qual foi a única vez que eu fui condenado num tribunal criminal em Portugal. Qual foi a única vez. Sr. Deputado André Ventura, sabe, eu compreendo, mas isso não é propriamente uma interpelação à mesa. Portanto, eu vou considerar isso integrado numa pergunta que o Sr. Deputado faz, ou então, se quiser, pode ter outra figura que eu lhe darei, se é defesa da honra em relação a essa matéria, que em princípio seria no final do debate, mas atendendo a que estamos num debate com estas características, darei agora e será considerado como defesa da honra. E, portanto, o senhor já fez, portanto, eu ia dar a palavra ao Sr. Deputado. Vou considerar como se tendo pedido então, a defesa da honra, não é? Eu gostava, nesse caso... Já o fez. Eu gostava, Sr. Presidente, que o Sr. Primeiro-Ministro, depois de ter dito a esta Casa que eu fui criminalmente condenado,
Eu gostava que o Sr. Primeiro-Ministro dissesse onde é que isso aconteceu, quando é que aconteceu, a quanto tempo fui condenado. Já agora convinha que os portugueses pudessem saber, porque posso estar aqui fugido à lei, convinha saber quando é que o Sr. Primeiro-Ministro disse isso. E gostava, Sr. Primeiro-Ministro, sabe que há uma grande diferença entre nós. Eu, quando há qualquer coisa, dou a cara e enfrento os problemas. Não me escondo atrás de governos, nem atrás de mais nada. Por isso eu desafio aqui, em nome da sua palavra, a dizer qual foi o dia em que eu fui condenado criminalmente no nosso país, em Portugal. Muito obrigado. Para estarmos todos dentro das regras, agora vou dar a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro para, se quiser prestar os respectivos esclarecimentos, também com o mesmo tempo de 2 minutos disponível, que não entra para o tempo do debate. E não há mais interação, porque é pedido à defesa da honra, será dado esclarecimento e assim se fecha este período. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Deputado André Ventura, como tive a ocasião de lhe dizer, eu não uso os seus critérios. Eu sei medir as diferenças. O Sr. Deputado conhece os processos em que interveio muito melhor do que eu. Está-me a pedir informação de que é detentor. Sr. Deputado, não vale a pena estar a afirmar. Sr. Deputado, não vale a pena. Quer-me deixar responder ou não? Já está esclarecido? Não vale a pena invocar de forma mais uma vez gratuita a sua postura em comparação com a minha postura, Sr. Deputado. Não vale a pena. Não vale a pena, até porque joga em seu desfavor, Sr. Deputado. Joga em seu desfavor. Não seja masoquista, Sr. Deputado. Eu não me escondo de nada, Sr. Deputado. O que eu não ando... isso é verdade. Eu não ando ao sabor daquilo que o Sr. Deputado pretende. Isso não ando, Sr. Deputado. Isso pode ter a certeza absoluta. E não faço política segundo os mesmos princípios que o Sr. Deputado faz. Ainda bem, somos diferentes. Os portugueses ajuizam no final quem é que tem mais qualificação para exercer as funções para as quais se candidata, Sr. Deputado. E quanto à sua responsabilização, é conhecida, Sr. Deputado, é conhecida e até lhe vou dizer mais, e foi no exercício de funções políticas, quando o senhor se dirigiu a determinados cidadãos e foi condenado pelo Tribunal na componente civil, é verdade, Sr. Deputado. Não. Mas, Sr. Deputado, eu não sei qual é a sua... O Sr. Deputado está satisfeito... É o condenado. Sr. Deputado, para ver se nos entendemos, o Sr. Deputado fica satisfeito por ter sido condenado, mas afinal é só civilmente, não foi criminalmente. Sr. Deputado, é aqui que se estabelece uma diferença incomensurável entre nós os dois, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Terminou o tempo, Sr. Primeiro-Ministro. Já não se ouve, Sr. Primeiro-Ministro. Já não se ouve. O Sr. Deputado André Ventura tem mais tempo para continuar a questionar. Obrigado, Sr. Presidente. Eu quis fazer esta interpelação para mostrar ao país que o Sr. Primeiro-Ministro mentiu aqui na Câmara em Portugal. Mentiu. E sim, Sr. Primeiro-Ministro, eu disse que o Sr. Presidente da República devia ter ido à polícia em vez de ir aos bandidos, sabem que mais? Eu repito aqui, agora, no Parlamento, porque devia ser mesmo assim. Ao lado da polícia e não dos bandidos. Sabe, Sr. Primeiro-Ministro, essa é a nossa diferença. Então não encontrou um caso criminal em que eu tenha sido condenado. Fui condenado por dizer a verdade ao país, por dizer a verdade a Portugal. Porque para mim o lugar do ladrão é na prisão e é mesmo assim que deve continuar a ser. O Sr. Primeiro-Ministro, não gostava de terminar esta intervenção sem lhe falar de saúde. Porque, precisamente, Sr. Primeiro-Ministro, uma das áreas em que o seu governo disse que ia fazer uma grande reforma foi precisamente a área da saúde. E eu tive a oportunidade de ver a página do governo na área das cirurgias oncológicas, que eu vou-lhe mostrar aqui, ela é fácil de ver. Diz que, em relação à regularização das listas de espera, aparece como concluída.
concluída. Diz regularização de listas de espera para oncologia. Concluída. Sr. Primeiro-Ministro, isto é falso, simplesmente. Não há outra forma de eu lhe dizer que as crianças estão a ter mais tempo de atraso nos seus tratamentos. Não há forma de eu lhe dizer que os tempos de espera estão a aumentar na cirurgia para crianças com cancro e, portanto, eu desculpo lá dizer-lhe isto, Sr. Primeiro-Ministro, é que já não basta mentir sobre processos, ainda mente sobre política, eu tenho que começar a concluir, desculpe lá, com todo o respeito, enfim, que é este, o Sr. Primeiro-Ministro é um mentiroso nesta casa e eu tenho que dizer isto assim, desculpe lá dizer-lhe isto assim, não há outra forma de dizer isto, porque nós temos os tempos de espera a aumentar, o Sr. Diretor das Urgências do Amadora Sintra demitiu-se ontem ou anteontem, continuam as demissões nos serviços de saúde uma atrás da outra e o Sr. Primeiro-Ministro diz que está tudo bem. Sr. Primeiro-Ministro, quando é que vai começar a sério uma reestruturação, uma regularização que permita a quem está em casa dizer eu não ando a pagar só para as gêmeas luso-brasileiras ou para os imigrantes ou para os criminosos que estão na prisão, eu também pago para ter saúde, que era isso que nós queríamos em Portugal. Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Sr. Deputado André Ventura não tem mesmo cura e, portanto, nós temos que lidar consigo assim, porque essa invocação de atirar essa atuarda de que o Primeiro-Ministro mente, é mentiroso, de facto, é uma forma de estar, Sr. Deputado, que não indicia seriedade, honestidade, bom senso, moderação, espírito de respeito pelas instituições, pelas pessoas, que é aquilo que deve marcar a ação política. Por isso, Sr. Deputado, o senhor é altamente contraditório com os princípios que invoca e exige aos outros. Sobre as doenças oncológicas e os prazos para as respectivas cirurgias, deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, nós conseguimos eliminar as listas de espera para cirurgia dos doentes oncológicos com dois aspectos que eu tenho aqui de realçar. Em primeiro lugar, que a grande maioria dos casos não significou que as cirurgias fossem realizadas dentro desse tempo máximo de espera, mas fossem pelo menos calendarizadas dentro desse espaço. E depois há algumas que, no caso concreto, neste momento, são cerca de 300, que são casos clínicos que estão a ser acompanhados e que não reúnem ainda condições para a realização da cirurgia e para a realização, portanto, dentro daquele prazo. E é dentro desses que há 6 crianças que se encontram exatamente nessa circunstância, uma das quais ultrapassou o tempo máximo, mas não está em condições clínicas de ter a sua cirurgia. Se o Sr. Deputado quiser aproveitar politicamente dessa circunstância, é o seu caminho, não é o meu. Muito obrigado. O Sr. Deputado André Ventura tem ainda tempo para uma última pergunta. Está. Senhor Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro consegue ser o político mais baixo dos últimos anos desta Casa do Parlamento. O mais baixo. Consegue ser o mais baixo. Consegue ser o mais baixo. Mas eu não lhe estou a usar isto por questões políticas. Eu estou-lhe a pedir uma resposta às mentiras do seu governo sobre a regularização de listas no Serviço de Saúde. Se o Sr. Primeiro-Ministro acha que isto é um ataque pessoal por não ter resolvido os problemas da saúde que se tinha proposto resolver, é um problema talvez seu. E sim, Sr. Primeiro-Ministro, talvez seja verdade que eu não tenho cura. Eu não tenho cura de querer um país livre de corrupção. Isso eu não tenho cura. Eu não tenho cura de querer um país livre de corrupção. Não tenho cura. Não tenho cura. Não tenho cura de exigir responsabilidade. E, portanto, qual é a seriedade a que o Sr. Primeiro-Ministro se refere quando diz que o senhor não é sério? É a seriedade do antigo diretor do Serviço Nacional de Saúde? É essa a seriedade que se refere? É a seriedade de Hernani Dias? Não, Sr. Primeiro-Ministro. Essa não é a seriedade da política. Essa é a seriedade que durante 50 anos aumentou o roubo enorme neste país, que tem levado a classe política ao ponto em que está. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, se não levar novamente como um ataque pessoal, eu gostava de falar de imigração. Porque o seu ministro, não sei também se será ministro muito mais tempo, mas o seu ministro disse que há muito mais imigrantes do que aqueles que o país sabe. E que o número vai ser muito maior.
Nós temos 1.300.000, 1.400.000 imigrantes. Eu gostava que dissesse aqui ao Parlamento então quantos são. Porque nós já sabíamos que eram mais. Isso já nós andávamos a dizer há muito tempo. E os senhores diziam, não, estão aqui os dados. Olhem para os dados. Mas bastava ir por este país, terra a terra, casa a casa, e via-se a bandalheira de imigrantes que é por todo lado. E vocês diziam, não, é falso. Olhem para os dados. Apoiados na muleta habitual do Partido Socialista, diziam, olhem para os dados. Mas do Partido Socialista eu compreendo. Eles sempre quiseram um país de bandalheira, isto é o normal, é o novo normal deles. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, eu gostava que nos dissesse afinal então, quantos novos imigrantes entraram em Portugal? Quantos novos imigrantes estão em Portugal? Quantos estão a receber subsídios da nossa segurança social? Quantos estão a fazer pressão sobre o nosso sistema de saúde? Quantos estão a impedir que as pessoas tenham casa? E por fim, o pior de tudo, quantos são sem abrigo? Quantos são sem abrigo neste país? Era isto que eu gostava que respondesse, é isto que o país lhes diz que responde, se levar tudo como um ataque pessoal. Então, Sr. Primeiro-Ministro, está na hora de ir embora. Muito obrigado.